Olá a todos, a paz de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma correção, então vai ser um pequeno estudo que é sobre aonde fica o paraíso, porque eu tinha dado um estudo sobre o mundo dos mortos há 5 anos atrás, em 2019, eu vou disponibilizar até o link aí do estudo, que está lá no canal do Curso Bíblico Online. Na verdade, esse estudo, uns 90% ainda eu creio daquela maneira, porém eu quero corrigir acerca do paraíso, porque eu li o texto de Lucas, que nós vamos ler aqui agora, e eu tinha dito assim até que em duas versões eu achei que estava diferente do restante das versões que é unânime. Uma era da Testemunha de Jeová e a outra era de uma outra versão que eu nem me lembro. Mas essas duas versões estão equivocadas. Porque quando Jesus vai dizer assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Todas as versões apresentam assim. Nessas duas versões que eu apresentei no estudo, tá dessa maneira. Em verdade te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Então, o que Jesus estava dizendo hoje é que o ladrão estaria no paraíso e não que o ladrão ia hoje com Jesus para o paraíso. E aí, nesse ponto, eu cometi o equívoco. Porque aonde que fica o paraíso? E aí, nisso que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, nós temos 3 vezes aparecendo a palavra paraíso no Novo Testamento. Nós vamos ler esses três textos. Eu vou ler também aqui uns textos tanto de Irineu de Lyon e também de Agostinho, que é sobre esse tema. E aí eu vou explicar como eu entendo hoje. Amém? Então, se você já assistiu esse estudo, você pode ter até discordado de mim na época, então eu estou corrigindo aqui. Se você não assistiu, eu vou deixar o link disponível e você pode assistir. E quando chegar nessa parte no vídeo, você vai ver que eu corrigi aqui agora nesse outro vídeo. Então, vários vídeos que eu fiz já antigamente, pode ser que haja algumas correções. Mas a parte substancial, eu creio que não vai mudar. Amém? Então vamos ler os textos. Lucas 23, versículo 39. Diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, qual foi a pergunta do ladrão? O ladrão vai e acrescenta. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então eu fiz uma relação dessa pergunta que o ladrão fez, que era uma pergunta que está relacionada ao reino, e Jesus ainda não estabeleceu o seu reino de fato sobre a terra, porque isso acontece na sua segunda vinda. Então aí eu fiz uma relação do paraíso ligado com o reino milenar, com a Nova Jerusalém, etc e tal. Não está errado, o paraíso significa isso. Mas quando Jesus responde, na verdade ele responde, e Jesus respondeu, em verdade te digo hoje. Então, esse que hoje aqui, na verdade eu até usei uns textos no grego lá, porém está impreciso, porque o texto realmente é assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está dizendo, você vai estar comigo no paraíso, mas quando nós vamos ler outros textos, como Mateus, como que Jesus poderia falar acerca do reino, que a pergunta do ladrão foi essa, lembre-te quando vieres no teu reino. E Jesus vai dizer, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele não foi para o paraíso, que seria a Nova Jerusalém. Lá em Mateus capítulo 12, vai dizer assim, que assim como aconteceu com o profeta Jonas, né? Mateus capítulo 12, versículo de número 39. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, esse coração da terra fala acerca do mundo dos mortos. Tanto é que Irineu de Lyon ele vai escrever isso. Eu não vou ler todos os textos, eu só vou ler um texto que ele vai falar sobre
o texto, a história do rico e do Lázaro, mas ele vai dizer assim que assim como aconteceu com Jesus, que ele ficou no coração da terra, que seria o mundo dos mortos, onde o rico e o Lázaro está, e ele ressuscitou corporeamente, depois ascendeu aos céus, assim acontecerá também com a igreja. Vai passar pelo mesmo caminho que Jesus Cristo passou. A igreja ela vai ficar nesse seio da terra, nesse coração da terra, e vai ressuscitar quando? Na segunda vinda. Quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 15. Ele vai dizer assim, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Aí sim nós vamos ter acesso ao céu, plenamente assim como Cristo. Assim vai ser o corpo de Cristo que vai também ter esse acesso à presença de Deus, à presença do Pai. Então por isso que quando eu li esses textos, eu entendi o quê? Que o paraíso também se refere a esse local aonde Lázaro está. Que se tem o seio de Abraão, e esse local é um local que também é chamado de paraíso. Por quê? Nós podemos chamar de paraíso? Porque é um local de descanso. Então, a primeira coisa que eu entendo, um dos significados de paraíso está relacionado a esse local, que seria aonde Lázaro está recebendo alívio. E lá no texto que Irineu vai escrever no capítulo 34, ele vai dizer assim, ó: o Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo. Bom, aqui Irineu está combatendo, na verdade, aqueles que defendiam a transmigração da alma, que seria o quê? A reencarnação. Então, naquele tempo já existia essa heresia de transmigração da alma, ele está combatendo isso, que as almas perduram, mas sem passar de corpo em corpo. Porque nós cremos o quê? Na ressurreição, ou seja, a alma ela vai aguardar em um local para o tempo do quê? Da ressurreição corpórea. Aí ele vai continuar dizendo, mas conservam imutadas as características do corpo em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história do rico e de Lázaro, que repousavam no seio de Abraão. Aqui é interessante, porque Irineu diz que isso é uma história do rico e do Lázaro, e é assim que eu creio. Porque os adventistas e os testemunhos de Jeová, como eles não creem que existe a alma imortal, que a alma ela vai estar no local aguardando a ressurreição, que uma vez que o homem morre, o homem é um ser holístico, ou seja, corpo, alma e espírito é indivisível. Uma vez que o corpo morre, a alma morre. É isso que eles defendem. Então, eles vão dizer que esse texto é uma parábola, que não é algo que aconteceu, mas eu creio que aconteceu, assim como Irineu diz que é uma história. E continuando aqui no texto, vai dizer assim, nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa, que o socorresse. Com sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormento escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Então, tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem, sem passar de corpo em corpo, e que possuem as características do ser humano, de sorte que pode ser reconhecido e que se recordam das coisas daqui de baixo, que também Abraão possui o dom da profecia, que cada alma recebe o lugar merecido, mesmo antes do dia do juízo. Então, assim, você vê que esse é o local onde as almas se encontram, como eu dei o estudo do estudo dos mortos, e aguardam que a ressurreição dos corpos. Por isso que, quando Jesus vai dizer assim, ó, hoje estarás comigo no paraíso, para o justo, para aquele ladrão que se arrependeu dos seus pecados, que alcançou justificação em Cristo, ele foi para esse paraíso que é esse local, que é o seio de Abraão, na qual você ali tem o mundo dos mortos, tem dois compartimentos, onde o rico está sofrendo e o outro local, onde é o seio de Abraão, onde está ali Lázaro recebendo conforto. Quando eu estava lendo também aqui nesses comentários de Santo Agostinho, ele vai comentar do Salmo 1 até o 150. Lá no Salmo 37, aqui é o Salmo 36, na verdade, né? Porque na Bíblia Católica você tem, na verdade na Septuaginta, né? Não é na Bíblia Católica, na Septuaginta você tem 151 salmos. Então ele vai comentar 151. Então aqui é o Salmo 36, mas na nossa Bíblia
a evangélica protestante, é no Salmo 37. Então, no versículo 18, diz assim: o Senhor, portanto, fortifica os justos. Então, aqui ele vai mostrar como que o Senhor vai justificar o justo. Aí ele continua: como os fortifica? O Senhor vela pelos caminhos dos homens íntegros. Ao sofrerem males, pensam que trilham maus caminhos os que ignoram, os que não souberam reconhecer os caminhos dos homens íntegros. Quem o conhece sabe como o Senhor conduz por um caminho reto os seus, que são mansos. Daí dizer outro salmo: dirigirá os mansos no juízo, ensinará aos dóceis os seus caminhos. Salmo 25, 9. Imaginai como não deve ter detestado os transeuntes, aquele pobre coberto de úlcera, a jazer diante da porta do rico. Ou seja, aqueles que passavam, os transeuntes, né? Como que eles não deviam ter odiado aquele pobre cheio de úlcera que estava na porta do rico? Acaso, aí ele está explicando, não tapavam o nariz e cuspiam, mas o Senhor sabia reservar-lhe o paraíso. Olha que interessante. Mas o Senhor sabia reservar-lhe o paraíso. Aonde que o rico estava e o Lázaro estava? O pobre Lázaro estava no paraíso, que é aonde é hoje o seio de Abraão. E continua dizendo: não desejaria para si a vida daquele que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava diariamente de maneira opulenta? O Senhor, porém, que via de antemão o seu dia, conhecia seus futuros tormentos, tormentos sem fim. Portanto, o Senhor vela pelos caminhos dos homens íntegros. Então aqui ele está falando desse homem íntegro, ele vai citar Lázaro. Ele vai dizer que o Senhor está reservando o quê? Reservou o paraíso para esse homem, que já é o repouso. Então o seio de Abraão já é uma antes, vamos dizer assim, quando acontecer a ressurreição dos santos, que é na vinda de Jesus Cristo, nós vamos desfrutar da plenitude de todo o descanso. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, como diz lá em Apocalipse 21. Contudo, também, aqueles que já estão no Senhor, que descansam no Senhor como Lázaro, eles já estão descansando. Eles não estão ainda de maneira plena, por quê? Porque falta ainda a ressurreição corpórea. É necessária a ressurreição. Porque se não haver ressurreição, é vã a nossa fé, não há esperança para nós. O que nos dá esperança é, como Paulo vai dizer, se não tem ressurreição, vamos comer, beber, que amanhã vamos morrer. Então a nossa esperança é a ressurreição dos mortos. Então quando eu olho para esses textos, eu vejo que quando se fala do paraíso, que Jesus disse, hoje vocês estarão comigo no paraíso, se refere ao seio de Abraão. Mas em outros textos também nós vamos ver que paraíso se refere, por exemplo, ao terceiro céu, no caso do apóstolo Paulo, que nós vamos ler aqui. 2 Coríntios capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo ele foi ao terceiro céu, daqui ele vai falar acerca que ele foi arrebatado ao paraíso, fez uma relação do terceiro céu com o paraíso. E eu tinha explicado também isso lá no vídeo, que também creio que está impreciso. Então, nesse contexto, paraíso fala acerca desse terceiro céu, que é onde Paulo viu coisas que assim, não é lícito falar, ouviu palavras inefáveis. Que ele estava na presença de Deus. Então, nós temos então paraíso falando acerca da onde Lázaro está, paraíso falando sobre o terceiro céu e no final aqui, que é em Apocalipse, que vai ter uma palavra de vitória para a igreja de Éfeso, o texto vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essas três citações aqui, já não tem mais outra palavra paraíso, ou seja, aonde que está a árvore da vida? No paraíso de Deus. Então, o paraíso de Deus fala acerca do Éden, que estava ali a árvore da vida, e no Apocalipse capítulo 21 e 22, quando vai falar da Nova Jerusalém, você tem a árvore da vida ali no Apocalipse 22. Então, o que está falando acerca do paraíso? O paraíso não é apenas
ali, quando se fala a respeito, quando vires, né, quando o ladrão pergunta, né, quando o ladrão indaga, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, né? Então, aí eu fiz a relação do paraíso ligado com o reino. Tá ligado com isso, que Apocalipse 21 e 22 vai falar acerca do reino de Cristo. Mas se você já está aonde Lázaro está, você já está esperando o quê? A primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, quem tem parte na primeira ressurreição, esses vão ser reis e sacerdotes com Cristo e vão reinar por 1000 anos. Então você já faz parte desse reino. Por isso que ali também é paraíso. E quando se fala do terceiro céu, nós teremos acesso na ressurreição dos corpos, assim como Cristo subiu aos céus, assim também o corpo vai ter acesso aos céus. Então, para concluir, paraíso para mim está relacionado a isso. Hoje eu entendo que paraíso fala acerca tanto do seio de Abraão, como também vai falar do terceiro céu e como também vai falar acerca da Nova Jerusalém. Mas quando eu fiz o vídeo, eu só foquei na parte que está relacionado com a Nova Jerusalém, o Éden restaurado, que seria o milênio. Por isso que essa é a correção que eu quero fazer. E eu espero que vocês tenham entendido. Se você não assistiu o estudo, o link vai estar disponível para você assistir lá no curso Bíblico Online. Eu não deixei aqui no canal, mas eu vou ver se eu baixo o estudo lá e coloco aqui no canal também. Porque é um tema muito interessante sobre o mundo dos mortos. Eu quero falar mais sobre esse tema. Mas o restante ali tá assim, da maneira que eu acredito ainda. Eu creio que todos os que morreram em Cristo Jesus, eles estão no seio de Abraão, aonde Lázaro está, e os que estão sofrendo já os tormentos estão na parte do rico. Então, Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida, deixe seu comentário, você que está no Telegram ou também no grupo do WhatsApp, que eu também tenho um grupo ali no WhatsApp, eu vou deixar os links aí. Também pode lançar a sua dúvida ali que eu vou estar respondendo. Amém? Fiquem na paz de Jesus Cristo e Deus abençoe vocês.